Ele é líder do PSDB aqui na casa e presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social. Gustavo Seba, o nosso entrevistado de hoje. Olá, deputado. Olá, Fernanda. Olá a todos da TV Assembleia. É um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo as notícias do nosso parlamento para cá. A equipe da TV Assembleia que agradece a sua participação aqui hoje no Ação Parlamentar. Deputado, vamos começar a respeito das suas visitas técnicas. O senhor esteve na Secretaria de Saúde, esteve conhecendo todo o aparato com o novo secretário. Como é que foi essa visita? Olha, Fernanda, a Comissão de Saúde, quando foi reformulada nesse mandato, onde eu, com muita honra, presido essa casa, essa comissão, junto com o doutor Antônio e demais componentes, nós bolamos um cronograma de visitas, de estratégias de ação da comissão, com o objetivo de melhorar a qualidade da saúde, que é o objetivo da comissão. A primeira reunião a gente fez questão que fosse na Secretaria Estadual de Saúde, por julgar importante que a gente tenha acesso, primeiro, aos dados a nível de Estado, de números, de dados tanto de questão de números de consulta, de internação, dados epidemiológicos, questões de valores gastos também, a dispensação de custos para o Estado na área da saúde. Então a gente teve com o doutor Leonardo, nos recebeu muito bem, se prontificou, abriu as portas da secretaria, nos deu acesso a diversos dados, informações. A gente está fazendo uma análise técnica para posteriormente propor ações pontuais, ações específicas, ações genéricas, para estar ajudando, né, na melhoria da qualidade da saúde. Eventualmente, a gente está marcando algumas outras visitas. A gente, como eu disse, importante foi que a primeira fosse na Secretaria Estadual para que a gente tivesse acesso aos dados, né, para que a gente conhecesse melhor e com mais propriedade os números reais do nosso Estado. E a partir de agora, a gente inicia algumas outras reuniões. Nós vamos visitar todas as unidades hospitalares, todas as unidades geridas por organizações sociais e inclusive de municípios. Não apenas a nível estadual, mas nós vamos estar visitando também os municípios para estar escutando, para estar diagnosticando as dificuldades da área da saúde. O senhor já visitou, inclusive, só para citar, o senhor fez uma visita a um hospital em Anápolis, um sanatório, correto? Isso, nós visitamos o Hospital Sanatório Espírita do município de Anápolis, um hospital que faz um trabalho voluntário excepcional e que ele conta com parcerias, com a ajuda do Fundo Municipal de Saúde de Anápolis, do Fundo Estadual, do Governo Federal, mas que vinha sofrendo grandes dificuldades a ponto de fechar as portas. E a comissão foi lá para saber o que estava acontecendo, ouvimos, quem solicitou essa audiência foi o deputado Carlos Antônio, né, representante do município de Anápolis, que nos contou dessa triste situação que se encontrava no hospital. A gente foi lá, intermediamos o diálogo também com a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual começou já, inclusive, a ajudar da melhor maneira possível, regularizando convênios que tinham fundo a fundo do Estado com o hospital. E a nossa função é essa, né? Continuar visitando, diagnosticando as dificuldades para propor a interlocução, para propor esse meio termo do caminho, para poder levar as demandas ao governo, levar as prefeituras e levar o atendimento diretamente à população. E focando também essa questão não somente do estado de Goiás, você está buscando em loco, né, nos municípios, essa ideia? Claro. Você, inclusive, me parece que vai programar e tem programado um cronograma de visitação. Como é que está essa ideia? Fernanda, a gente entende que a Comissão Estadual de Saúde, como o nome diz, ela tem que abranger o estado inteiro. Nós não podemos focar unicamente nossa atenção, nossa área de atuação nos hospitais estaduais. Claro que é o grande gargalo, o grande volume, eu diria assim, que atende os demais municípios. Porém, a gente tem que estruturar melhor o serviço de saúde. Eu, como médico, trabalhei em diversos serviços de saúde, em outros estados, inclusive, em Minas e São Paulo. Trabalhei aqui nos grandes hospitais públicos estaduais, HGG, HDT, trabalhei no HC também, que é do governo federal. E a gente pode ver que existe uma migração, uma dificuldade muito grande do interior para cá. Existe uma dificuldade na regulação desses pacientes, existe uma dificuldade muito grande de acesso a especialidades nos municípios. O médico especialista ele é muito difícil no município do interior. E em outros casos também, com relação a exames. Então, falta uma intervenção maior por parte do governo federal, falta uma integração melhor entre o governo federal, estadual e municípios,
para que a gente possa mudar essa realidade. E a comissão se propôs, nós vamos fazer uma audiência pública e vamos convidar todos os secretários municipais de todas as cidades do estado de Goiás para uma audiência. Aqui vamos convidar o Dr. Leonardo Vilela também para que participe, né, como na Secretaria Estadual de Saúde, participe também dessa audiência, para a gente ouvi-los, para saber a real dificuldade de cada uma. Essas dificuldades a gente pode resolvê-las a curto prazo, diagnosticar como que a gente pode, pelo menos, amenizar, porque tem muita coisa que dificilmente nós vamos conseguir mudar enquanto não houver uma maior intervenção do governo federal. A verdade é essa. Porém, muita coisa a gente pode fazer. Aí um exemplo disso é que Goiás, na contramão do restante do país, nós avançamos muito na saúde, com a implementação das organizações sociais, criadas pelo governador Marconi Perillo, com quem eu referencio pela brilhante ideia, pela ousadia de fazer esse trabalho, e que hoje é uma referência. E não sou eu que estou falando. Recentemente o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, inclusive, esteve aqui para conhecer o CRER. Governadores de outros estados estiveram aqui, 4 governadores, se não me engano, conhecendo os modelos de organizações sociais implementados em Goiás. Então, a contramão do restante do país, Goiás tem feito a sua parte, o Estado tem avançado muito e a qualidade dos hospitais estaduais ela é infinitamente superior hoje, pós as OS, do que anteriormente. Agora, ainda temos essa grande dificuldade dos municípios. Então, nós queremos convidar esses secretários, convidar os prefeitos, para que a gente debata em relação ao município e o que pode ser feito de imediato a nível de Estado. Nós precisamos fazer o dever de casa no que poder atendê-los. Unir forças mesmo. Exatamente. Né, ouvir as demandas, as necessidades, propor ações concretas para ajudar esses municípios, né? E se for o caso também, buscar os recursos no governo federal, buscar ajudas, parcerias. Eu acho que a criatividade ela é sempre fundamental em qualquer área, em qualquer setor do setor público, na verdade, qualquer área do setor público. A gente vê, por exemplo, as organizações sociais, tão criticadas, Fernanda, no começo, pela oposição, que é natural o debate, ele é necessário até, mas hoje a gente vê o resultado disso. Para você ter ideia, eu estava conversando hoje, inclusive com os representantes de uma organização social, do CRER, e eles estavam nos falando que metade do orçamento que hoje mantém aquela organização, aquele hospital, vem do Estado. Apenas a metade. A outra metade, eles não se contentaram apenas com a manutenção estadual e buscaram recursos próprios, através do governo federal, de convênios com entidades particulares. Eles buscaram. E um volume muito grande, mais de 300 milhões de reais do CRER são providos de convênios com o governo federal, com entidades privadas, e os outros 300, a outra metade que vem do governo estadual. Então, essa criatividade, essa ousadia em implementar coisas inovadoras é o que está faltando para a gente, em outros setores também, eu diria, né, em outras áreas do setor público, como exemplo está acontecendo na saúde. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a 1 milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força.
milhão de veículos, 1 milhão de amigos, 1 milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. De volta com o Programação Parlamentar, que hoje entrevista o deputado Gustavo Seba, ele que é líder do PSDB aqui na casa e presidente da Comissão de Saúde. Deputado, o senhor inclusive promoveu uma audiência pública para falar a respeito da saúde antes e depois das OS. Como é que ficou esse comparativo, esse quadro comparativo na sua visão? Olha, eu acho que foi fundamental, primeiro, a gente organizar essa audiência, porque aqui é uma casa de leis, é uma casa de debates, é uma casa que o contraditório é necessário, né? E há algum tempo nós já vemos tendo alguns debates na Assembleia em relação aos números das OS, a verdadeira transformação que vivemos com essas OS. A oposição às vezes traz alguns números que às vezes a fonte é um pouco duvidosa e às vezes até por desinformação. Então eu achei necessário convocar ou solicitar todos os representantes de todas as organizações sociais para que viessem aqui fazer uma explanação, fazer uma explicação para todos os deputados da comissão e quem mais quisesse participar, uma audiência aberta ao público, para que eles trouxessem números do que aconteceu, como foram os atendimentos, dos gastos disso aos cofres públicos. E eles vieram, nós fizemos uma audiência que foi fantástica, porque eu diria que 99% das organizações sociais estiveram presentes, só não tiveram de 2 unidades que justificaram a sua ausência, todas as demais vieram, trouxeram números, encaminharam para a comissão todos os seus números, uma gestão transparente, que é o que propõe o governador Marconi, que seja aberto e transparente à população o que aconteceu pós-OS. Não é à toa, Fernanda, que a gente pega todas as pesquisas de satisfação e se tem isso de 94%, 97% de aprovação dos usuários, depois a transformação. O HGG, inclusive, é referência, né, o atendimento lá hoje. Com certeza. Já com os 3 anos de administração da gestão, correto? Com certeza, o HGG se transformou, assim como os demais. Eu falo até do HGG com mais propriedade porque trabalhei lá como médico, antes da OS e depois. E você vê a transformação física, números de leite do UTI, não tínhamos nem 10 vagas de UTI lá, hoje passa de 30, tem quase 38 leitos, se não me engano. Então, assim, fora a estrutura física, equipamento, organização, fluxograma do hospital, isso transformou muito. Então, nessa reunião, eles trouxeram todos esses dados, eles vão ser disponibilizados no site da comissão para toda a população de Goiás que está nos assistindo, vai ter acesso a esses dados em termos de números. Agora, é importante a gente frisar que a medicina não é uma ciência exata. A gente não pode trabalhar apenas com números brutos. Vou te dar um exemplo. Às vezes as pessoas contestam, por exemplo, no HGG. O número de internação triplicou, ambulatório aumentou muito, cirurgias não aumentaram muito. Aumentou um pouco no começo, depois caiu. As pessoas, está fazendo menos cirurgia. Não é questão de que está fazendo menos cirurgia. Um pequeno procedimento, por exemplo, a retirada de um lipoma, ele é considerado uma cirurgia. Eu mesmo te garanto que eu faço de 20, talvez 30, dependendo do lipoma, num dia. Isso vai para a estatística como 30 cirurgias. O HGG hoje faz transplante renal, uma cirurgia que demora horas, faz colocação de próteses, cirurgia que às vezes fica 8, 10 horas, cirurgias complexas, cirurgias de alta, que precisam de uma estrutura física e de profissional muito grande. Isso transformou a história do HGG. Nós somos hoje referência para transplante renal. Nós somos referências no HGG num programa de recuperação facial, cirurgia bucomaxilofacial, onde os pacientes que têm algum tipo de deformidade física procuram esse programa e ele tem uma certificação a nível nacional, foi premiado. Então, o mais importante do que o número, do que a quantidade, é a qualidade. É isso que a gente preza. É claro que precisamos de número, precisamos de volume, atender todo o Estado. Mas a principal função que o governador Marconi determinou, que a gente tem acompanhado a evolução, é a qualidade do atendimento. E com as organizações sociais, também. Isso mudou muito. Né? A segurança do paciente, por ter um atendimento especializado, com profissionais capacitados, com uma gestão, né, que se preocupa em fazer as coisas da maneira certa, que se preocupa em ter certificações nacionais, internacionais, como a gente tem, né? Todos os hospitais estaduais, na reunião com o pessoal das OS, eu tive a oportunidade de ver, todos ganharam premiações nacionais, internacionais, certificações da ONA, Organização de Acreditação Nacional. Então, é um trabalho que o resultado não somos nós que estamos falando.
são os usuários nas pesquisas, e são as entidades médicas que têm credenciado esses hospitais, têm referenciado esses hospitais e que hoje é modelo no país inteiro. Inclusive, deputado, houve a certificação no HDT, no CRER, como o senhor já falou no bloco anterior, correto? Não apenas essas unidades. Todas essas unidades geridas pelas organizações sociais, como o Hugo também e outras unidades, eles nos explanaram isso, trouxeram que todos estão sendo certificados, estão sendo premiados, estão sendo reconhecidos a nível nacional e até internacional pelo serviço que têm prestado. Eu acho que isso consolida, né, uma posição como não é uma coisa que eu estou falando, ou que alguém... É uma posição que tem sido trazida a nível nacional e às vezes até internacional, por entidades médicas. As entidades médicas hospitalares, né, têm reconhecido essas unidades, a qualidade desse atendimento, as transformações que viveram essas unidades, e os hospitais têm recebido essas certificações da ONA, de diversas outras unidades hospitalares que têm, né, consolidado esse trabalho nosso aqui. Deputado, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria de passar as suas considerações finais a respeito do trabalho da comissão. A gente fica muito feliz em poder estar à frente dessa comissão importante, que tem um objetivo nobre de ajudar a parte da saúde, que é uma área tão carente no Brasil hoje. Eu sempre digo isso, que infelizmente no país a saúde é favor. A saúde não tem a atenção que deveria. A gente sabe que a maior parte, né, do investimento na área da saúde pública deveria vir do governo federal. Porém, esse recurso não vem, esse recurso fica no meio do caminho, o descaso é muito grande e é uma área que, quando a gente precisa, realmente a dificuldade é muito grande em se obter alguma ajuda, algum atendimento. E em Goiás, repito, a contramão do restante do país, nós temos feito o dever de casa. O governador Marconi Perillo, muito à frente do seu tempo, implementou com muita ousadia, foi muito criticado até no começo, implementou as organizações sociais para gerir as unidades hospitalares do nosso estado. Isso marcou época. Eu tenho certeza que isso não é apenas para agora, Fernando. Nós estamos falando de dados, né, de 2012, 2010 para cá, mas eu tenho certeza que para futuras gerações isso vai refletir muito positivamente. A gente vê os números absolutos, a gente vê números relativos, a gente vê principalmente a qualidade do serviço ofertado pela organização social. Ele modificou a saúde no estado. Claro, muito ainda temos que avançar, muito longo é o caminho. A gente ainda, para chegar onde se deseja, falta muito investimento, muito empenho, muita parceria e muito boa vontade por parte dos nossos governantes a nível de governo federal. Mas a comissão, mais uma vez, vai estar correndo atrás, vai estar promovendo ações, audiências públicas, propondo soluções rápidas, soluções a longo prazo, diagnosticando as dificuldades para tentar sempre melhorando essa tão nobre área que é a saúde pública no estado de Goiás. Obrigada, deputado. A equipe da TV Assembleia agradece aqui a participação do deputado Gustavo Seba, ele que é líder do PSDB aqui na casa e presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social. O Ação Parlamentar termina aqui. Até o próximo programa.